Buenas, galera, mais uma vez, prontos então para terminar essa parte de globalização que envolve no que diz respeito às comunicações e por último agora essa parte de redes de transporte, né? Até falaria um pouco mais talvez de redes de energia com vocês também, mas como a gente teve esse conteúdo ano passado, né, a gente vai se ater um pouco mais a redes de transporte, né? Já boto uma imagem aí bem chamativa. Vamos ver se vocês descobrem que porto é esse que está aparecendo aí. Vou dar 3 segundos para vocês dar um chute. É um porto brasileiro. Eu posso até dizer para vocês, é o porto mais movimentado do Brasil. 1, 2, 3. É o Porto de Santos, beleza? Bom, gente, mas toda vez que a gente fala a palavra transporte, não sei se vocês têm acompanhado aí, mas quando vocês veem um caminhão passar na rua, assim, uma carreta na BR, né, numa rodovia e tal, aparece empresa, não sei o que, de logística, né? A palavra transporte já quase não aparece mais, só aparece empresa logística, logística para cá, logística para lá e assim por diante. O que é, em final de contas, é essa logística, tá? A logística é a parte do gerenciamento da cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes, tá bom? Então é o seguinte, né? Na verdade aqui embaixo tem um resuminho que fica até mais fácil de entender, ó. Em resumo, a logística é a arte de comprar, receber, armazenar, separar, expedir, transportar e entregar o produto ou serviço certo, tá? Mas o resumo mesmo é isso aqui, ó. É tu vender na hora certa, né, no lugar certo, ao menor custo possível. Ou seja, é o tempo todo pensando na forma de se aprimorar uma compra, né, de se aprimorar uma fábrica, de se aprimorar o fornecimento de matéria-prima, de se aprimorar toda essa transição do produto desde o momento que está lá do setor primário, passa pelo setor secundário e chega até o setor terciário onde ele vai ser comercializado, claro? E obviamente, um dos fatores mais importantes em toda a questão logística, então, é o transporte. Né? Como a gente vê aqui, ó, na figurinha, o fornecedor, a empresa que vai fabricar, né, que vai produzir esse produto e o cliente final. Sempre vai aparecer o caminhãozinho ali como símbolo de transporte. Não necessariamente precisa ser um caminhão, pode ser qualquer outro meio de transporte, tá? Então, na verdade, a logística, no fim das contas, ela é muito ligada à questão do transporte, à eficiência do transporte do produto. Né? Porque essa palavra tem ficado cada vez mais forte, porque o que se busca é uma rapidez cada vez maior, né? O que a gente busca quando a gente vai fazer uma compra? A gente olha preço, olha, a gente olha qualidade, olha, mas a gente vive no mal do século, né? Um dos maus do século aí que é a ansiedade, certo? A gente quer que o que a gente comprou chegue logo, né? Enfim, esse é o grande sucesso das grandes empresas, né? As empresas que vêm crescendo no mundo são aquelas empresas que estão aprimorando a sua entrega. A gente tem vários exemplos, né? Eu não quero fazer propaganda de ninguém aqui, mas tem uma loja de bicicleta em Criciúma que ela se tornou famosa no Brasil e já está entre as maiores na verdade até pelo que eu escutei é já a maior da América Latina, certo? Pela rapidez na entrega dos seus produtos, né? Então isso é o que a população procura, certo? Esse é o exemplo da Amazon, né? O que a Amazon se tornou tão grande? Claro, a palavra-chave aqui do sucesso da Amazon é planejamento. E foi a longo tempo, né? Ao prazo muito longo. Claro que envolveu o mercado de ações, claro que envolveu conversas, claro que envolveu tudo, mas tudo dentro de um planejamento, né? O grande sucesso da Amazon se deve à rapidez na sua entrega, certo? Ela começou com venda de livros, começou a se aprimorar depois com até brinquedos e tal, até que ela virou, né? Não sei se vocês já viram o símbolo da Amazon. Opa, pulei o slide aqui sem querer, tá? O símbolo da Amazon vem uma setinha aqui que ele simboliza o sorrisinho e vai do A a Z, ou seja, para dizer que tem de tudo, né? O sucesso da Amazon é o que hoje muitas lojas de venda na internet estão copiando, né? Que tu pega serviços terceirizados e vende no teu site. Né? Por exemplo, o Magazine Luiza vende coisas fabricadas pelo João. Né? Tu compra no site do Magazine Luiza, mas quem produz é o João. O Magazine Luiza ganha
Magazine Luiza ganha uma porcentagem em cima dessa venda, certo? E a Amazon trabalhou muito com isso, então tem essa questão e especialmente também a rapidez, ou seja, a questão logística que ela está muito presente, a rapidez na entrega, né? Nos Estados Unidos, em especial, eles têm um prazo, se não me engano, de 24 horas. No momento que ele dá o clique da compra, em 24 horas eles garantem a entrega do produto, certo? Em alguns lugares dos Estados Unidos, até eles, dependendo do horário que tu comprar, até no mesmo dia eles fazem a entrega. Aí é sucesso, né? Obviamente, toda a rede logística é muito robotizada, né? Como vocês podem ver aqui na figurinha aqui do ladinho aqui, ó. Isso que está aqui embaixo são os robôs que carregam as prateleiras, né? Eles vão embaixo da prateleira aqui, como aparece aqui, ó, ergue a prateleira e leva até a um outro balcão que um outro robô ou um ser humano, alguma coisa vai poder fazer então a próxima fase, né? Então tudo muito robotizado, tudo muito esquematizado, muito planejado para se chegar a esse ponto, né? E hoje vocês sabem, né? O cara mais rico, a pessoa mais rica do mundo, né? É o Jeff Bezos, né? Passando aí de 150, 170, acho que até 200 bilhões de dólares, né? Se espera talvez que ele seja o primeiro trilionário do mundo aí, ok? Beleza? Bom, já que a gente está falando em logística, né, eu vou aqui citar para vocês uma curiosidade, né? Vocês estão vendo uma imagem aqui do porto de Xangai, olha aqui no mapa onde é que fica Xangai, né? Claro, a China tem vários portos, a produção chinesa é gigantesca, né? Até dizem que o Deus fez o planeta e o resto foram chineses, né? Mas enfim, Xangai é o maior porto da China. Há uma grande chance de qualquer compra que você faça no Alibaba Express, né? Alibaba Express, o Wish, enfim, tem vários outros, né? Sites de compra aí, tem uma grande chance daquilo que você comprou estar passando por um desses containers aqui para embarcar em um dos navios que saem de Xangai ou de um outro porto chinês. Mas a probabilidade de ser Xangai é muito grande, né? Ele é o maior porto do mundo em atividade, certo? E olha só a imagem, o tamanho dessa imagem que vocês veem aqui, ó. Quantos mil containers tem aqui? Então tu imagina a logística que você tem. A logística que você tem aqui pode ser semelhante à daqui? Pode, né? Na questão organizacional, pode ser. Mas num tamanho de container, para carregar esses containers, o negócio é um pouco mais demorado, mas não pode demorar tanto porque a logística busca a rapidez. Ao mesmo tempo que ela busca a rapidez, ela busca eliminar custos. Então tem que ser um trabalho constante, né, uma evolução constante para se chegar aos menores custos junto com a maior rapidez na entrega, né? Então tu imagina que tu clicou em alguma coisa, vou comprar isso aqui. A empresa lá já tem que mandar no container para vir com outras cargas para, né, fazer todo um gerenciamento. Claro que a informática vai ajudar muito nesse sentido e obviamente dependendo do tipo de compra, uma inteligência artificial, algum algoritmo, né, que se fala muito nisso ultimamente, entende que aquele produto tem muita saída, então ele vai estar disposto aos milhares no container para quando ele chegar no país que ele é vendido em grande quantidade já ter tipo um pequeno estoque ali para poder fazer a entrega rápida também, né? Eu sei que o carro que eu vou vender, a maior parte dos carros vão ser branco, a maior parte dos carros que eu vou enviar para as concessionárias vão ser brancos. Se eu querer uma cor bem diferente, eu vou ter que acabar esperando um pouco mais. É uma questão de logística, né? Uma questão de ideias, que sabe que uma determinada cor vende mais do que as outras, né? E a cor da moda é o branco, carro branco, né? 10 anos atrás era o carro prata. Uns 30 anos atrás era o carro vermelho. Então, dependendo aí da época do ano, existe uma cor, ou dependendo do modelo do carro, também tem uma cor que chama mais atenção e acaba sendo a mais vendida, né? Só como dar um exemplo aí para vocês, certo? E a gente está falando da China, né, gente? Olha aí, ó. E eu vou trazer uma outra curiosidade, que vem também da onde? Da China, né? Pequim aqui que aparece, tá escrito errado aqui, é com M, né? Mas a gente está falando em chinês, talvez, né? Xangai, Pequim. De Xangai a Pequim são 1.060 quilômetros de distância, tá? Esse já é o trem de maior velocidade do mundo que opera na China. É a maior velocidade do mundo, certo? 2 semanas atrás ele bateu o recorde novamente de velocidade, né? Ele está em fase de testes ainda, vai começar a ser produzido em testes na China, quer dizer, ele já está em operação na China, mas ele vai começar a ser fabricado para ser exportado para outros lugares do mundo. E ele semana retrasada, ele atingiu 600 km por hora.
Ou seja, ele consegue fazer essa viagem, dependendo aí da situação, da velocidade de arranque dele, em até menos de 2 horas. Isso seria quase o mesmo tempo de uma viagem de avião. Né? Sendo que muitas vezes tu tem que entrar no aeroporto, tem que passar por todo aquele procedimento, tem que esperar o avião decolar, toda aquela situação, né? Que tu embarcou no trem, tu desceu do trem, tu já está na cidade, basicamente. Então tu imagina, por terra, tu chegar no lugar mais rápido do que um avião. Né? Ah, professor, mas o avião atinge 900, tem avião que sim, mas os aviões comerciais, aviões de passageiros, a velocidade média deles é de 750 até 800 km por hora, certo? Só que tem um tempo de decolagem, né? E ele diminui muito a velocidade também quando ele vai aterrissar. Então, dependendo se é uma distância relativa aí de 1.100 km, como eu falei para vocês, quem sabe, né? E como ele ainda está em teste, ele ainda pode atingir uma velocidade maior do que essa. Mas 600 km por hora, né? Deve ter motor de Shinerai aí por baixo desse trem. Beleza? Bom, já que eu dei umas curiosidades para vocês, eu falei do Porto de Xangai e falei agora do trem também, eu vou pedir para vocês olhar um pouco para o nosso país em comparação ao que eu acabei de falar para vocês. Aquela imagem do trem ficou bem distante agora, né? Daquele trem bala que apareceu aqui na slide anterior. Eu peço isso para vocês verem qual é o sistema de transporte mais usado no Brasil. Né? A gente tem aqui uma imagem do transporte rodoviário, né? O transporte aéreo, mas até aqui aparece o transporte de cargas, o transporte ferroviário e o transporte marítimo, que aqui eu posso englobar também o transporte fluvial, certo? Obviamente, disparado, né, gente? O transporte rodoviário, ok? Se eu estava dando essa mesma aula para vocês aqui lá na Rússia, eles iam apontar aqui, ó, o trem, né? Se eu desse essa mesma aula agora onde que eles iam dizer, agora eu não sei dizer para vocês no navio, lá em Xangai só, por causa do porto deles. Mas enfim, tem que haver um equilíbrio, né? Tem que pensar logisticamente o que vale a pena de acordo com o território de cada país, da situação, do seu relevo, né, da sua situação econômica, qual é o sistema de transporte mais viável. Mas eu já adianto para vocês, o Brasil não está no caminho certo pela extensão territorial que ele possui, ok? Aqui vocês têm uma demonstração para fins de comparação do transporte de cargas no mundo, não estou falando transporte de pessoas, estou falando só transporte de cargas, né? Então olha aqui, ó, o que eu falei para vocês, né? 81% do que é carregado na Rússia é transportado por ferrovias, né? Aqui é um país proporcionalmente do tamanho do Brasil, Canadá, Austrália, olha só quando chega no Brasil o transporte ferroviário despenca, né? Qual é a explicação para isso? Quando eu chegar lá no transporte ferroviário eu vou dar essa explicação para vocês, tá? Mas olha só o rodoviário como a gente chama atenção, né? E existe um problema aí, sabe qual é o problema? É a questão dos custos, né, do transporte dos diferentes níveis. O transporte marítimo é o mais barato de todos, uma comparação entre eles, tá? O transporte marítimo. Depois vem o transporte por duto, chamado de dutoviário, né? No Brasil até tem um pouquinho, não tem grande quantidade, mas os Estados Unidos chamam muito atenção o transporte dutoviário, né? Também é um transporte muito barato. Certo? Ah, professor, mas o navio não consome muito combustível? Sim, o navio consome muito combustível, mas ele consegue carregar a carga de até, dependendo aí do navio, como o maior navio do mundo, né, o Emma Maersk, que consegue transportar até 14 mil containers, mas ainda são 14 mil carretas. E ele não gasta o mesmo combustível de 14 mil carretas, né? Ele gasta bem menos. Então ele é muito mais eficiente, no caso ele vai ser muito mais barato. Né? Só que, claro, eu tenho que ter mar para poder andar com ele, certo? Não é o tempo todo que eu vou poder fazer essa substituição de transporte, né? Os dutos, aí depois vem o transporte ferroviário, e olha só como o transporte rodoviário, ele é 10 vezes mais caro do que o transporte ferroviário. 10 vezes mais caro. Né? E depois eu dobro de novo quando eu vou para o transporte aéreo. Obviamente a gente sabe que o transporte aéreo é o mais caro de todos, é o que consome mais combustível por ser o mais rápido e tal. Então dependendo do que eu vou transportar, né? Dependendo da minha ansiedade de receber alguma coisa, eu vou pagar mais caro pelo frete, mas eu vou receber antes, digamos assim. Mas isso aqui é um padrão legal de comparação para saber os custos, né? Aqui diz aqui, ó, é dólar por tonelada, né? É a comparação que se faz aí, mas esse gráfico já mostra direitinho para nós quais são os custos de cada transporte, qual que é o mais caro, qual que é o mais eficiente nesse sentido, ok? A matriz do transporte brasileiro, ela está basicamente aquilo que eu falei para vocês, embasada no transporte
rodoviário, né? Depois vem o transporte ferroviário e olha que o Brasil tem poucas ferrovias, tá? O Brasil tem pouquíssimas ferrovias. Se tivesse o dobro de ferrovias, talvez ele não dobraria, mas até triplicaria, dependendo dos eixos aí onde fossem colocadas essas ferrovias, né? Diminuiria muito aqui o transporte rodoviário. Tá? O aquaviário poderia também, a mesma coisa que o ferroviário, poderia ser muito mais aproveitado, porque o Brasil possui muitos rios navegáveis. Tá? O dutoviário, em pequena parte, né, basicamente onde tem os petroleiros e tal, quando eles chegam para desembarcar o petróleo é feito por dutos, né, em alguns lugares do Brasil tem, mas é pouquíssimo também, né, e 0,10% aí aéreo, né, que é o mais caro de todos, certo? Bom, o que seria ideal, né, para o nosso país, pelas proporções? Aqui a gente tem como é hoje e qual que seria o ideal. Eu não poderia escapar de forma alguma do rodoviário, né, porque as pequenas entregas, ou até mesmo as grandes entregas, quando elas são feitas nas cidades, em alguns lugares onde não chega a ferrovia, em alguns lugares onde não chega um rio, em alguns lugares onde não chega outro tipo de transporte, eu vou ter que acabar indo com um caminhão de grande, pequeno, médio porte para fazer a entrega. Certo? Mas o ideal seria ter um equilíbrio um pouco maior. Até mesmo como o Brasil é um país de proporções continentais, a ferrovia deveria estar muito mais presente. Mas aí tem uma questão política envolvida nisso, tá? Mas quando chegar na parte sobre ferrovia, o transporte ferroviário, eu vou explicar para vocês essa questão política, ok? Bom, o transporte rodoviário no Brasil. Né? Bom, vocês devem acompanhar muitas notícias aí sobre as nossas estradas, né? Algumas são boas, padrões europeus e tal, mas daí tem muito pedágio para pagar, né? Uma viagem aí, dependendo para onde vocês forem, se vocês pegar o carro de vocês, por exemplo, e forem fazer uma viagem para Gramado, vocês não vão gastar menos do que R$ 20 de pedágios. É meio caro, né? Mas ao mesmo tempo também encontra esse tipo de situação no Brasil, ok? No fim das contas, ele é o mais utilizado, né? A gente tem as rodovias federais em destaque aqui, as rodovias mais extensas, né? Quando a gente teve aula sobre geografia de Santa Catarina, eu falei para vocês a razão das BRs, né? A numeração delas, ou seja, as que saem de 0 e vão até 100 são as rodovias que saem de Brasília. Depois as BRs de 101 até 200 são as que cortam o Brasil no sentido norte e sul. Depois as BRs de 201 a 300 são que cortam no sentido leste-oeste. De 300 a 400 são as que cortam no sentido diagonal, né? E as de 400 a 500 são as rodovias de ligação entre as BRs, né? Então, só por curiosidade aqui, né, a rodovia federal mais longa do Brasil é a BR-116 com 4.660 km. Depois vem a BR-101. Todas as duas cortam o Brasil no sentido norte e sul, né? A BR-101 bem aqui no litoral, essa azulzinha que aparece aqui, e a BR-116 um pouquinho mais aqui, né, na área um pouco mais elevada do território brasileiro, com 4.660 km. Certo, gente? Bom, transporte marítimo. Né? O nosso país tem um litoral muito extenso, ao mesmo tempo o nosso país é um país muito industrializado, ao mesmo tempo o nosso país é um país muito populoso, então a gente tem um fluxo muito grande de mercadorias no sentido de exportações e importações e até mesmo nos últimos anos até a troca interna, né? A gente fala de comércio doméstico, né? Ou quando a gente fala assim, aeroporto doméstico, o que é um aeroporto doméstico? Só faz voo nacional. Ok? E eu chamo a atenção para vocês aqui dos 3 maiores portos do Brasil, né? Em primeiro lugar o Porto de Santos, aqui a setinha vai lá para cima. Em segundo lugar o Porto de Paranaguá, que fica no Paraná. E em terceiro lugar o Porto do Rio de Janeiro. Tá? Então aqui estão os 3 maiores portos. Se eu fosse enumerar para vocês o quarto maior porto, seria o Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Beleza, gente? É isso aí. Depois a gente tem o transporte fluvial, transporte por rios, né? Que também é exemplo do transporte ferroviário, não se tem muito investimento. O Brasil é um país extenso, com muitos rios navegáveis, por isso, mas porém não é muito explorado esse transporte, deveria ser muito mais. Hoje tem muito mais transporte fluvial, a gente pode dizer, nas regiões amazônicas e pantaneira, né, porque no fim das contas não existem estradas. Se tivessem as estradas também talvez teria sido abandonado, mas ele é muito eficiente no que diz respeito ao consumo, né, não é tão rápido, mas a logística de consumo ela vale muito a pena, né? E é comum a gente ver esse tipo de embarcação aí nessas regiões para transportar pessoas também, não só transporte de cargas, mas de pessoas. Mas repito a vocês, a gente tem vários exemplos por aí perto da gente que poderiam ajudar muito, mas
as políticas elas sempre se voltam muito mais para o setor rodoviário do que os outros setores. Então, já que eu disse para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre o transporte ferroviário, né, da questão da ação de lobby, lembra que a gente já falou nas aulas presenciais sobre lobby, né? O que é um lobista? O lobista é aquela pessoa que está infiltrada dentro do governo, pode ser um deputado, pode ser um senador, pode ser ele ocupa algum cargo político, que ele atende o interesse próprio ou o interesse de uma empresa, o interesse de uma corporação, né? Então, por exemplo, vou contar uma historinha bem breve para vocês. Quando começou as fábricas de automóveis a virem para o Brasil, né, eles queriam injetar dinheiro no mercado brasileiro, né, com várias propostas e tal, mas ao mesmo tempo o governo brasileiro não poderia abrir mais ferrovia. Qual é a ideia? Se eu tenho muita ferrovia, não tem por que eu ter transporte rodoviário, então não vai ter o porquê eu ter automóvel, não vai por que ter caminhões e assim por diante. Então tudo foi uma jogada política, né? Atendeu o interesse do empresariado ao mesmo tempo que atendeu o interesse do governante, digamos assim, né? Então uma propina aqui, uma propina para lá, um negócio aqui, um negócio ali. O transporte ferroviário foi quase que esquecido no Brasil. Hoje o que vocês veem de ferrovia no Brasil é que está em verde. Não é tudo isso aqui não, tá? É só o que está em verde, é o que tem ferrovias com tráfego. Tem muitas ferrovias totalmente abandonadas, né? E tem muitas ferrovias que têm o projeto de construção, que resolveriam vários problemas, vários eixos de transporte, como aqui, ó, essa região da soja aqui no Brasil, imagina. Um trem consegue carregar a carga de 400 carretas e gasta bem menos combustível, não gera trânsito, praticamente não há acidentes, né? Aí vocês vão dizer assim, professor, mas se acontecer isso, se o Brasil começar a investir pesado em ferrovia, o que vai acontecer com o caminhão? Vocês estão certos. O que vai acontecer com o caminhoneiro? O que vai acontecer com o cara que abastece o caminhão? O que vai acontecer com a fábrica de caminhão? Então vai gerar um impacto econômico negativo muito grande nessa área também. Então hoje se paga muito caro em querer resolver o problema que foi gerado anteriormente, né? Deveria ter se acompanhado, deveria ter o transporte ferroviário à medida que tem o transporte rodoviário trabalhando juntos. Mas no fim das contas, hoje, se o Brasil investir pesado em sistema ferroviário, né, o sistema rodoviário sofre um baque muito grande. Né? Então ficou essa situação aí a ser resolvida. Né? Transporte aéreo, né, o transporte mais caro de todos, só vou chamar a atenção de vocês aqui para os aeroportos mais movimentados do Brasil. Né? Em primeiro lugar vem o aeroporto de Guarulhos, que pega toda a região metropolitana de São Paulo. Né? E se eu não me engano, o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil é justamente o aeroporto de Brasília ou do Rio de Janeiro. Então basicamente é Guarulhos, depois vem Rio de Janeiro, depois Brasília. Esses aeroportos que aparecem aqui no mapa são aeroportos internacionais, beleza? Basicamente isso aí então, gente. Fechou a apresentação, então agora é só mandar ver nos exercícios quando eu liberar, eu aviso vocês ali pelo grupo da turma. Um abraço.